Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje a gente vai falar de CPMF, parece o Dia da Marmota. Eu não sei se vocês conhecem aquele filme Feitiço do Tempo, em que o dia começa a se repetir sem parar com o personagem. E o Brasil parece o Dia da Marmota, essas questões vivem voltando. Então, a gente teve, a CPMF foi um imposto sobre movimentações financeiras que foi vigente ali entre o fim da década de 90 e a década de 2000. Era para ser provisório, mas ele ficou 10 anos. Depois ele acabou saindo de cena, mas toda hora vem essa discussão de tentar voltar alguma coisa do tipo. Então a gente teve no governo da presidente Dilma uma discussão sobre voltar esse tipo de imposto. No começo do governo Bolsonaro, de novo, essa discussão com o Marco Sintra, que estava no governo, a vida inteira ele defendeu esse tipo de imposto. Na verdade, no caso do Marco Sintra, é até mais radical, né? Para substituir todos os impostos da economia, fique só com um imposto desse tipo para tocar a máquina inteira do Estado. E agora está voltando de novo, o ministro Paulo Guedes voltou a mencionar, e aqui a gente vai voltar a falar de CPMF, ou Imposto sobre Movimentação Financeira, mas todo mundo chama de CPMF. Qual que é o problema? Quais são os custos e benefícios associados à CPMF? Né? Tem muito custo, tem algum benefício, mas tem muito custo. O benefício mais óbvio é assim, é muito fácil você fiscalizar e cobrar esse imposto, né? É só você ir lá no banco quando acontece alguma transação, aí cobra diretamente ali, né? Então é muito fácil para o governo montar um esquema de fiscalização em cima disso. Compara isso, por exemplo, com o imposto sobre produção, sobre consumo e sobre renda, que isso tem que ficar toda hora vendo se as pessoas estão pagando ou não, tem que ter uma estrutura para receber, tem que ter uma estrutura para cobrar e tem uma estrutura para fiscalizar e para punir quem não paga. Aqui é muito mais fácil, né? Então essa é para mim a principal vantagem do imposto. Mas ele vem com um monte de outros custos, tá? Primeiro, ele é um imposto que incide em cascada. Tá? O que é imposto sobre incide em cascada? Tem imposto sobre imposto. Tá? Esse é um dos principais problemas da estrutura tributária brasileira. Tem muito imposto sobre imposto e isso torna o sistema muito complicado e boa parte da discussão sobre reforma tributária agora é tentar diminuir esse efeito. Mas, assim, a CPMF vai no sentido contrário. Por quê? Tá? Pensa que você tem uma cadeia de produção por exemplo, para produzir um carro, tá? Para produzir um carro, tem uma série de insumos intermediários que são usados para produzir esse carro, tá? Então, supõe pneu, tá? Pneu é produzido por uma outra empresa que vai abastecer a montadora que está produzindo o carro no fim das contas, tá? Quando a fábrica de pneu vende o pneu para a montadora, teria uma transação envolvida ali e vai pagar imposto, pagaria a tal da CPMF. Quando o carro for vendido de novo, vai incidir CPMF sobre o valor do carro, que dentro do valor do carro tem o pneu, que também já pagou imposto. Então você tem imposto sobre imposto. Então no fim das contas, eu estou dando só um exemplo aqui, mas a gente pode pensar em cadeias muito mais longas, em que isso aí vai acontecer de maneira bem mais aguda, na verdade. Então pensa no consumidor final que está comprando esse carro. Ele sabe quanto de imposto ele está pagando? Muito difícil saber. Tá? Então primeiro esse problema tem imposto sobre imposto, fica muito opaco para o consumidor, no fim das contas, saber quanto de imposto está pagando. Tá? E também o negócio fica complexo também. Né? Além disso, você acaba penalizando atividades econômicas que têm cadeias longas. Por motivo nenhum, simplesmente por motivo que tem mais transações ali. Tá? Então eu vou ter atividades que vão ser penalizadas mais que outras, que têm cadeias mais curtas. Isso gera distorção na economia, né? Não é porque uma atividade é mais produtiva que outra que ela vai conseguir ter mais sucesso. Não, é porque simplesmente ela está pagando menos imposto. Então esse é um problema da CPMF. Tá? O segundo problema é que as pessoas vão tentar evitar esse tipo de imposto. Né? Então, ninguém quer pagar imposto e as pessoas mudam o comportamento no sentido de pagar menos imposto. E aqui eu não estou falando de evasão fiscal, as pessoas tentando não pagar imposto de maneira ilegal. Aqui eu estou falando basicamente uma mudança de comportamento, tá? Então suponha que eu comece a tributar mais suco de laranja, as pessoas vão tomar menos suco de laranja porque ele ficou mais caro. Então desse jeito elas estão meio que evitando parte desse imposto. É a mesma coisa aqui, as pessoas vão tentar evitar pagar imposto sobre movimentação financeira. Tá? Como? A gente já viu isso no passado.
A gente já viu essa discussão lá na década, isso acontecer lá quando tinha CPMF, o que acontecia? As pessoas passavam um cheque para frente. Alguém me pagava com um cheque aqui, fazia um pagamento para mim com um cheque, ao invés de depositar, eu repassava esse cheque para outra pessoa, assinava atrás. Com isso, o que acontece? Eu evito pagar imposto. Então, você tem essa possibilidade de escape, e aqui, como é no setor financeiro, as pessoas param de usar o setor financeiro, ou usam dinheiro vivo, ou usam esses subterfúgios através de passar um cheque para frente, tá? Isso são formas de você tentar burlar esse imposto, tá? E isso tem duas coisas, né? As pessoas desviam da sua atividade preferida, né? Que gera mais distorção, por causa que tem mais imposto ali, e você gera desintermediação financeira, no caso, né? Então isso de fato é um problema, tá? E além disso, você compromete a própria base de arrecadação do imposto, né? Você quer arrecadar, mas as pessoas estão escapando por causa disso. E isso tende a piorar ao longo do tempo. Por que piora ao longo do tempo? Porque as pessoas vão aprendendo mais formas de escapar da taxação. E a minha opinião é que hoje você tem mais oportunidades de escapar da taxação do que na década de 90 e 2000, porque hoje você tem criptomoedas. Tá? Com criptomoedas as pessoas podem sim escapar da taxação do governo de transações financeiras. É lógico, esse efeito vai ser maior quanto maior vai ser esse imposto. Tá? Então a gente não sabe direito ainda. Mas, assim, é um possível alerta aí para ligar, porque esse tipo de distorção que pode acontecer com as pessoas tentando escapar pode ser ainda mais forte hoje do que há 20 anos atrás, há 10, 20 anos atrás, quando o imposto estava em ação. Pode perguntar para mim, pô, mas assim, todo imposto tem seu custo, né? Então, a discussão do governo ela não é exatamente de colocar esse imposto e não fazer mais nada, tá? A discussão que o governo está tendo tem um pouco de nuances aí, porque o governo está falando em diminuir outro imposto, tá? O governo fala em colocar CPMF ou algum tipo de imposto sobre movimentação financeira em ação e diminuir imposto sobre folha de pagamento, imposto sobre salários aí no caso. E a ideia ali é falar assim, olha, eu vou tornar o contratação menos custosa, e isso vai fazer com que contrate-se mais, tá? Lógico, é verdade, todo imposto tem seu custo, tá? Então, pode ser que, por exemplo, eu tenho um custo da CPMF, mas aí, a hora que eu diminuo o imposto sobre folha de pagamento, eu diminuo a distorção daquele imposto. Então, no fim das contas, eu preciso comparar essas distorções. Eu acho que é aí que a discussão está falhando, tá? O governo teria que ser mais transparente com isso, tá? Vai falar assim, porque vai gerar emprego? Assim, gerar emprego não é justificativa para você mexer no imposto. Você tem que me falar quanto vão custar esses empregos a mais, tá? Porque pode ter alternativas para gerar emprego. Por que o governo não sai fazendo obra, então, que nem um louco? Tá? Isso vai gerar emprego, mas a que custo? Ou fecha a economia para beneficiar determinados setores, faz desoneração, coisas que no passado recente foram terríveis, foram desastrosas. Mas tudo isso tem potencial de gerar emprego, a custos enormes. A questão aqui, que está opaca, que acho que não tá sendo discutida de forma transparente pelo governo tudo bem, eu tenho esse imposto aqui, que é o imposto sobre folha de pagamento. Eu vou diminuir esse imposto e eu vou colocar outro imposto no lugar. Como é que eu comparo os custos e benefícios associados a cada um deles? Acho que é só assim que a sociedade pode olhar para isso e levar mais a sério a proposta do governo. E eu acho que no fim das contas a conta não vai ser favorável ao governo nesse sentido. Então eu acho que é isso que está faltando aqui, é mostrar, comparar em quais os custos e benefícios de cada imposto e ver assim, esses empregos a mais que eu vou gerar, quanto de custo vai gerar para a sociedade em termos das distorções que estariam vindo da CPMF. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso canal www.porque.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E é isso aí. Um abraço.